Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. A historiografia da segunda metade do século XX elegeu o desviante, com ou sem aspas, como um dos seus temas favoritos. O louco, o bandido, o sodomita, a bruxa, são frequentemente assuntos de obras de história ou de historiografia. O autor cujo ideário vamos examinar hoje, Carlo Ginzburg, é um dos responsáveis por esta virada. Carlo Ginzburg pôs heréticos, feiticeiros e bruxas sob os holofotes da historiografia. As bruxas, estudadas por ele, saíram inclusive das páginas da historiografia e foram alimentar lutas feministas. Italianas, numa passeata, gritavam: "Tremei, tremei, as bruxas voltaram". As personagens de outro livro de Guido, os Benandanti, os feiticeiros do bem, o livro tornou-se nome de uma banda de rock. Consideremos, portanto, o ideário historiográfico deste amigo dos desviantes, desse estudioso dos contestadores, deste inimigo do status quo. O objetivo desta aula é que, ao final dela, você, aluno, seja capaz de perfilar, quer dizer, caracterizar o ideário historiográfico do autor quanto aos seguintes itens: filiação teórica, influências, conceitos-chave, método seguido, principais teses e outras características. Os textos básicos são os textos básicos que subsidiam essa aula. Sobre a microhistória, de Giovanni Levi, um dos representantes, que está na obra coletiva de Peterburgo, A Escrita da História. Repensar a microhistória, de Eduardo Grendo, também numa obra coletiva chamada Jogos de Escala, e do próprio Carlo Ginzburg, Microhistória, 2 ou 3 coisas que sei a respeito. Esse texto está contido numa coletânea, num livro que é uma coletânea de artigos chamado O Fio e os Rastros. Carlo Ginzburg é um historiador italiano, especialista em Idade Moderna, modernista. Nasceu em Turim, na Itália, em 1939, de origem judia. Sua mãe foi romancista famosa, inclusive ele inicialmente queria ser romancista, e seu pai foi tradutor do russo e professor também de literatura russa. Ginzburg estudou na Escola Normal Superior de Pisa, na Itália, foi bolsista do famoso Instituto Warburg, em Londres, na Inglaterra. Doutorou-se na Universidade de Pisa, em 1964. Foi professor nas universidades de Bolonha, na Itália, e nas universidades norte-americanas, de Harvard, Yale, Princeton e da Califórnia. E, por fim, voltou à Escola Normal Superior de Pisa, onde creio que se aposentou. Além de professor de homo acadêmicos, professor universitário, fundamentalmente ele foi um dos diretores de uma coleção muito famosa da editora Einaudi, a coleção chamada exatamente Microhistória. Foi também, ou ainda é, um dos editores dos Cadernos de História, a revista que divulgou, que difundiu a proposta da
microhistória. Prosseguindo estas informações preliminares, falemos agora sobre o tema principal, ou os temas principais perseguidos pelo autor, ou que perseguiram o autor e algumas das suas obras. Ao longo das suas obras, das suas pesquisas, Ginsburg, como já disse, tem focado temas como a feitiçaria, o sabá, as heresias. E nas últimas obras, ele tem dedicado muito da sua energia intelectual para contestar a visão pós-modernista da historiografia ou na historiografia. Ou seja, aquela visão antirrealista da historiografia, aquela visão que aproxima, para alguns perigosamente, a história da ficção. Dentre as obras do autor, podemos destacar, em ordem cronológica, Os Andarilhos do Bem, corrigindo anteriormente, eu tinha falado Feiticeiros do Bem, o título que ele recebeu em português foi Os Andarilhos do Bem, que é de 66, O Queijo e os Vermes, que lhe deu fama mundial, ou pelo menos europeia, O Queijo e os Vermes, que é de 76, Mitos, Emblemas e Sinais, uma primeira coletânea de artigos. Essa coletânea contém, inclusive, um famoso artigo que para alguns é considerado o manifesto da microhistória, Indícios e Sinais. O artigo que vai falar do método indiciário. Isso é a obra de 81. Ainda em 81, ele tem um estudo sobre um pintor italiano investigando Piero. Em 89, vem talvez a obra maior em extensão, a pesquisa de maior fôlego, que é a História Noturna, que é uma investigação do Sabá, que vai bem longínquamente até quase a pré-história, né, buscando as raízes desse fenômeno. Em 91, há uma coleção portuguesa, também uma coleção de artigos, a Microhistória, 91. Em 98, Olhos de Madeira, também outra coleção sobre teoria da história. A partir dos anos 90, eu creio que alguém dedica a sua maior energia a fazer esse combate ao relativismo, digamos, historiográfico. Em 2000, Nenhuma Ilha é uma Ilha. E ainda em 2000, Relações de Força. E um dos últimos, em 2006, né, O Fio e os Rastros. Prosseguindo essa apresentação, filiemos o autor, encaixemos ele no universo da multiplicidade de correntes e escolas historiográficas. Qual é a sua galera? Carlo Ginzburg é diretamente ligado à microhistória. Na verdade, ele é o seu principal propositor e praticante. A escola, sendo a microhistória uma escola ou uma corrente, está associada ao seu nome, à sua obra e à sua fama. No plano ideológico mais geral, creio que se pode dizer que o autor é afiliado ao chamado marxismo ocidental, ou mais particularmente o marxismo cultural, que tem Gramsci, um dos principais formuladores. É um homem de esquerda, confesso, e ultimamente, como já disse, tem se empenhado numa campanha contra o pós-modernismo, particularmente a chamada virada linguística, que, em largos traços, é a redução, para alguns redução, né, da historiografia
a sua dimensão textual ou a sua dimensão linguística. Perguntemos ainda a título de apresentação preliminar do autor. Que autores o influenciaram? O que ele leu? O que ele tomou emprestado? Creio que podemos falar de três autores, 3 ou 4 autores influentes. Um deles eu já mencionei, Antônio Gramsci. A meu ver, a influência mais visível ou marcante sobre o autor é Antônio Gramsci. Inspirado em Gramsci, Ginsburg, não só ele, mas outros também, né, ligado ao marxismo, culturaliza a luta de classes. Né? Bourdieu também, de algum modo, faz isso. Né? Embora aceitando Ginsburg, embora aceitando o fundamento econômico, socioeconômico, mas ele encara a cultura como sendo mais um cenário onde a luta de classes, os conflitos se manifestam. O autor enfatiza, portanto, a dimensão conflitiva ou agonística de cultura. Podemos dizer, fazendo analogia, a cultura como octógono, o palco de lutas e de conflitos. A outra influência, né, é influência com divergências, né? Não se trata de uma adoção, de uma adesão em tópico. É o Clifford Geertz, o antropólogo norte-americano famoso. Geertz oferece a Ginsburg a inspiração, a meu ver, inspiração metodológica, a pegada metodológica. Ou seja, a ideia de pegar as manifestações culturais como fenômenos semiológicos, teias de significados. Né? Para o autor, historiar é interpretar, é elucidar sentidos, é decifrar outras culturas de outras épocas. É claro que Ginsburg não acompanha o Geertz no seu relativismo. Geertz acredita que essas leituras feitas pelo historiador, pelo antropólogo, pelo historiador, são, em última análise, infinitas. Leituras, leituras e leituras. Outra influência importante é o filólogo alemão Erich Auerbach. Ele é devedor a este filólogo, né? E com os cultores da filologia que Ginsburg aprende a ler cuidadosamente um texto, atentando para as entrelinhas, para o não dito, para o pressuposto. O método do autor é marcadamente, isso é assumido, pelo olhar filológico, pela prática filológica, quer dizer, atenção aos detalhes, às minúcias, uma leitura paciente, demorada, cuidadosa, atenta aos subentendidos, tal como praticado pelo influenciador Auerbach em uma obra famosa como Mimes, que é de 1946. Mas podemos também notar uma quarta influência, que é também não escamoteada, né? A influência de Sigmund Freud. O historiador foi marcado pelo aporte do pai da psicanálise. Com Freud, Ginsburg aprende a ler o que há por trás das fachadas. Ele aprende a atentar para o detalhe revelador, a cuidar do inconsciente, aquilo que chamou a arte da suspeita. Né? O autor foi influenciado por obras de Freud, citadas por ele, como a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e o xiste e sua relação com o inconsciente. Voltando, repetindo que se trata de não a adesão completa a Freud no sentido das suas teorias sobre a universalidade do inconsciente e coisas do tipo,
mas eu vejo, sobretudo, uma influência no modo de ler os indícios históricos, né? Influência, portanto, mais metodológica. Vamos ingressar agora numa espécie do coração, no miolo da visão historiográfica do Carlo Ginzburg. Ou seja, consideremos o kit conceitual, o conjunto dos conceitos-chave utilizados ou inventados pelo autor. Consideremos três: circularidade cultural, mediador cultural e o conceito, a analogia, ou a metáfora, né, da jaula flexível. Vale dizer que estes conceitos são um pouco explicados ou elucidados, né? Você não vai encontrar circularidade cultural aliás, isso é comum entre os historiadores, vão utilizando os conceitos e Ginzburg usa esses conceitos, mas não conceitua exaustivamente, ou define. Usa e pronto. E cabe ao leitor, o leitor cuidadoso, depreender pelos contextos o significado de tais noções, observando, como disse, o contexto de uso. Comecemos pela famosésima, famigerada noção, né? Famigerada aqui no sentido positivo, né? Fama negativa. Circularidade cultural é o conceito que em Ginzburg procura dar conta da relação entre cultura da elite, ou culturas da elite, e as culturas do povo. Para ele, essa noção de circularidade cultural não são instâncias estanques, separadas, mas interagem continuamente. O conceito, na obra do autor, tenta substituir a noção dicotômica, elite-povo, ou cultura do povo, cultura erudita. Vale lembrar que essa noção não foi inventada por Ginzburg. Na verdade, ela toma emprestado do famoso crítico literário russo Mikhail Bakhtin. Já a noção de mediador cultural, uma extensão da noção de circularidade cultural, né? A noção de mediador cultural designa o quê? Designa aqueles agentes sociais, isso é o que se depreende dos textos do autor, aqueles agentes sociais que fazem uma ponte entre culturas distintas, né? Uma relação bilateral. Né? Como exemplo, podemos citar um cordelista. Né? No Brasil tradicional, pois o cordelista, um letrado, um frequentador de obras de referência, como enciclopédias, ele traduz isso muitas vezes para mitologia grega, por exemplo, eles tematizam isso para um universo não letrado ou analfabeto. Como ainda exemplo de mediador cultural, um padre, né, divulgando as altas teologias para suas... traduzindo as altas teologias para um crente comum. Podemos também falar desse aspecto de um divulgador de ciência, né, que traduz as altas teorias para... O mediador cultural, como o nome sugere, é um intermediário entre as culturas, as distintas formas culturais. Uma ponte entre culturas. Com a metáfora de jaula flexível, né, esse oxímoro, né, uma jaula flexível, a rigor não seria uma jaula. A noção de jaula flexível é utilizada primeiro para dar conta da condição, esse problema cabeludo que é da relação indivíduo e sociedade, indivíduo e estrutura social. Isso não
está apenas em Ginsberg, está em outros autores essa preocupação. Como resolver essa dicotomia complexa, não é? Bom, com essa noção de jaula flexível, como dizia, Ginsberg quer dar conta da condição do indivíduo na estrutura social. Para ele, o sistema seria metaforizado aqui pela jaula. Todavia, é uma jaula que deixa ao prisioneiro, ou seja, os indivíduos, alguma margem de autonomia. Né? Dá para, de algum modo, os indivíduos como que há brechas no sistema pelos quais o indivíduo poderia dar suas escapadelas. Como exemplo, se pode citar a condição do escravo ou do escravizado no sistema escravocrata. Para o escravo, e isso a nova historiografia sobre a escravidão ou sobre o escravismo divulgou e operou uma verdadeira revolução nos estudos sobre a escravidão, para o escravo, mostra essa historiografia, parecendo dar razão a esse conceito de Ginsberg. Há um espaço para conflitos, trapaças, negociações. Quer dizer, o escravo não é, segundo essa historiografia, uma coisa. Né? O escravo não é um prisioneiro inerme, manietado. O conceito, em Ginsberg, tem a função similar às noções de configuração ou de experiência de Norberto Elias e Thompson, respectivamente. Ainda sobre os conceitos, vamos considerar alguns objetos ou temas nos quais as ferramentas analíticas ou interpretativas do Ginsberg podem ser usadas. Vejamos alguns exemplos. Um deles já citei, a pesquisa sobre a escravidão. O conceito de jaula flexível pode ser útil para enfatizar os espaços de autonomia ou semi-autonomia dos escravos. Também podemos utilizar essa noção de jaula flexível, essa metáfora da jaula flexível, para falar do papel cultural do cordelista, né? O conceito de mediador cultural, melhor dizendo, né? Ver o cordelista como mediador cultural, para destacar a função de bilateral, essa função de bilateralidade, né? De mão e contramão, exercida por estes, pelos cordelistas, como eu falei há pouco, porque o cordelista exatamente faz um trânsito entre a cultura letrada, livresca e enciclopédia e a cultura, às vezes, do analfabeto. O conceito de circularidade cultural parece adequado para dar conta dos intercâmbios bilaterais entre, por exemplo, a música erudita e a música folclórica no Brasil, né? Sobre as relações entre povo e elite. Né? Um exemplo dessa circularidade cultural, dessa relação bilateral, pode ser observada na música erudita produzida nas peças eruditas produzidas pelo grande músico brasileiro Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos pesquisa, conhece o folclore musical, a música indígena e a transforma, né, dando uma leitura erudita. Um outro exemplo, então, é plenamente possível você falar de circularidade cultural, creio eu, adequadamente, para definir essa relação, essa condição da música de Heitor Villa-Lobos.
Um outro exemplo de uso possível desse conceito de circularidade cultural, é uma pesquisa sobre a quadrilha junina. Todo mundo sabe, é um clichê que a quadrilha junina foi antes uma dança da elite que depois, aspas, baixou para o povo, né? Conservando inclusive muitas expressões em francês, entendeu? Denunciando ou indiciando essa origem erudita. Há um outro exemplo assim, que alguns estudos contestam, né, sobre a feijoada brasileira, né, supostamente comida inicialmente de... É polêmico esse tema, mas vamos só a título de exemplo, né, a feijoada brasileira, que teria sido originalmente comida de escravo, depois ascendeu, tornando-se uma comida símbolo nacional. Como designar o método seguido pelo autor? Falamos de conceitos, agora falamos da pegada, da abordagem, do aporte. O método praticado por Ginsburg foi por ele mesmo batizado, né, de indiciário, ou podemos chamá-lo também de detetivesco. Essa abordagem, ou filológico, como falei antes, essa abordagem consiste em decifrar indícios, né, por isso que eu chamo de detetivesco, como faz um detetive na elucidação de um crime. A partir dos indícios, pequenos indícios deixados, o detetive chega até o criminoso. É um método, esse método indiciário, né, atenta para as pistas ou para os indícios aparentemente insignificantes. Na verdade, a ideia de história conhecimento por indícios já está lá até no Mark Bloch. É um método que observa os detalhes e, a partir deles, chega a um fenômeno mais amplo, como faz um investigador, um detetive, indo dos indícios ao crime ocorrido. Esse modo de abordagem implica a chamada também leitura a contrapelo, que é uma outra noção. O que é essa leitura a contrapelo? Isto é, ler um texto contrariando as intenções manifestas ou inconscientes do seu autor. Quer dizer, atentando para aquilo que ele silenciou, dissimulou ou escondeu. Como exemplo dessa possibilidade de uso do autor, aliás, o método adotado, o método adotado pelo autor em Queijos Verdes, a sua obra mais famosa. Nesta obra, ele toma um processo inquisitorial, portanto, um discurso dos inquisidores, sobretudo, a fala do herege aparece lá controlada, né, e vertida pelos interrogadores. Então, ele pega esse processo contra o herege e busca elucidar nesse discurso oficial, digamos assim, não a voz dominante do inquisidor, mas a voz da vítima. A ambição, portanto, desse método indiciário é auscultar, a exemplo do que faz o médico, a voz quase silenciada do, aspas, criminoso. Para chegar a essa voz, o autor prescruta indícios, pequenos detalhes reveladores. Aí se faz útil a filologia ou a psicanálise. Outro exemplo é da sua primeira obra, né, Os Andarilhos do Bem. Também trabalha com processos e procurando ouvir nesses processos não a voz dos inquisidores, mas a voz daqueles que foram inquiridos pela Inquisição. O método de Ginsburg também pode ser caracterizado como uma leitura de perto, uma leitura in close, né? Essa leitura minuciosa, essa leitura detalhada. Podemos ainda chamar ou descrever o método de Ginsburg de psicanalítico, aspas, né? O autor se inspira no aporte de
Freud na interpretação do psíquico. Lembrando, não se trata de uma adoção in toto das teses freudianas. Para Freud, lembrando, o inconsciente se manifesta em detalhes aparentemente não significativos. Sonhos, atos falhos, tiques. O detalhe é revelador. Nesse sentido, há um dito citado por ele, que é: Deus está nos detalhes. No Brasil se diz que o diabo reside nos detalhes. Podemos imaginar um uso desse método, falando agora de possibilidade, de não o que ele fez, mas possibilidades de uso em aportes similares. Pensemos inicialmente a obra romanesca dos Elis do Rego. Claro que todo mundo sabe que quem fala num romance não é o autor diretamente, é um narrador que, obviamente, tem um autor, mas é um personagem. À primeira vista, nós teríamos no romance de Zé Lins do Rego a voz da classe dominante. O autor foi neto de fazendeiro, filho, neto e filho de fazendeiro. A leitura a contrapelo, proposta por Goethe, poderia fazer com que encontrássemos nesses textos de um filho da elite, de um senhor de engenho, a voz dos subalternos, dos escravos, dos trabalhadores do eito. E é, de fato, isto que se encontra. Claro, você tem a voz do feitor, a voz dos coronéis, mas você também tem a voz dos trabalhadores do eito, dos dominados. Então, mesmo a obra aparentemente... Ou seja, o mundo visto da Casa Grande. Então, mesmo nesse mundo visto da Casa Grande, se você faz uma leitura cuidadosa, você poderia ouvir também outras vozes. Aqui entra a noção de polissemia, ou polifonia, melhor dizendo, de um texto literário. Que outros traços caracterizam o autor que ainda não consideramos? Já falei em passant, mas vamos acentuar. Um outro aspecto importante isso está implícito no que eu disse até aqui, a valorização do indivíduo ou dos indivíduos como agentes históricos. Aqui, Ginsberg está reagindo contra o estruturalismo, o funcionalismo ou até o marxismo ortodoxo soviético. O autor contesta tais abordagens holistas ou totalizantes, isto é, aportes que dissolvem os sujeitos, considerando como meros pacientes, atenção, pacientes e não agentes históricos. Reage, inclusive, contra o marxismo de um teórico como Louis Althusser, cuja abordagem nega o indivíduo como uma categoria, dizendo ele que Marx não poderia valorizar essa categoria, que é uma categoria inventada estrategicamente pela burguesia, e, portanto, os indivíduos não podem ser pensados como agentes históricos. Os cultores da microhistória, por outro lado, ou opondo-se a isso, acreditam que os indivíduos fazem história, embora condicionados pela estrutura social, a classe e o modo de produção. Haveria espaços de autonomia e de manobra para os indivíduos, tal como acontece, por exemplo, com Enoque, o personagem central, o herege, o personagem principal da obra O Queijo e os Vermes. Uma outra característica que se indicia já no próprio nome, microhistória, é a redução de escala da amplitude da visada próprio do aporte dos microhistoriadores. A chamada redução de escala. A análise microscópica
do objeto. Em que consiste isso? Em lugar de tomar como ponto de partida uma estrutura, uma classe ou uma época, grandes objetos, o microhistoriador toma como atenção, como ponto de partida, um indivíduo, um caso e um grupo. Não significa dizer que esses indivíduos, estes casos, esses eventos não têm uma ligação com a estrutura mais ampla própria da sua época, mas o ponto de partida, o foco, melhor dizendo, são estes micro-objetos, ou seja, indivíduos, casos, episódios, pequenos grupos, né? Para a partir daí o historiador adentrar na mentalidade, nos aspectos mais amplos de uma sociedade em uma determinada época. É o que faz, repito, Ginsburg em O Queijo e os Vermes e nos Bem-Andantes, ou Os Andarilhos do Bem. Friso, a inteligência do micro, de indivíduos, pequenos grupos e eventos, não se esgota em si mesmo. Ele parte dele, o historiador estabelece nexos desses indivíduos, ou desses episódios, ou desses pequenos grupos, com totalidades mais abrangentes ou estruturais. Menóquio, o personagem já aludido, não é uma ilha, ele é uma espécie de fio, ou um mediador, uma rede cultural. A cultura de Menóquio remete a um contexto mais abrangente, a sua visão de mundo não é fruto exclusivo da sua personalidade, numa abordagem isolacionista ou solipsista, né? Não é fruto exclusivo da sua personalidade ou do seu delírio. Ele leu e digeriu, né, muita coisa própria da sua época. Assim, Ginsburg, repito, resgata a semi-autonomia própria dos sujeitos. Uma terceira característica importante é a adoção do formato narrativo, ou podemos dizer romanesco. Ou seja, uma obra típica de microhistória conta um caso, conta uma história. E para contar uma história, qual o melhor meio? A narração. A chamada síntese histórica toma o formato narrativo. E essa narrativa, essa adoção da narrativa exerce dois papéis. O primeiro deles é evitar que os microhistoriadores façam generalizações a priorísticas, mas que, ao contrário, faça surgir a liberdade relativa dos indivíduos. Também essa adoção da forma narrativa possibilita mostrar as inconsistências internas existentes em qualquer ordem social. Evidencia também os espaços, portanto, de autonomia relativa dos indivíduos no interior de uma ordem dada, ou, podemos dizer, as fissuras de um sistema. Acentua o lugar das individualidades no processo. Mais uma vez, podemos invocar Menóquio. Mesmo inserido na jaula flexível de sua classe, do seu meio social, do seu tempo, ele pôde criar uma visão de mundo em grande medida individual, autônoma, ou relativamente autônoma. A segunda função da narrativa para a microhistória, os microhistoriadores, é dar oportunidade a algo que na história tradicional se oculta, que é o narrador, no caso, a figura do historiador, né, que quase não aparece apenas às vezes no prefácio. Depois é como se a história fosse narrada objetivamente por si mesma, né? Para os microhistoriadores é diferente. A narração é uma oportunidade da exposição dos procedimentos de pesquisa. A narrativa é utilizada para, por exemplo, revelar ao leitor as suas limitações documentais, as hipóteses orientadoras da pesquisa, a linha interpretativa seguida. Ou seja,
o microhistoriador assume uma fala e não se oculta. Feita essa dissecação, essa tentativa de dissecação, ou esse esboço de dissecação, talvez possamos sintetizar a visão historiográfica do Carlo Gisborne em 8 proposições. Primeiro, a boa historiografia implica sua fusão com a antropologia. Vejam que essa abordagem é muito influenciada pela antropologia. Haja visto a influência, por exemplo, do Geertz. 2. O modelo analítico pelo microhistoriador é o modelo da língua e fala de Ferdinand de Saussure, que remete àquele velho problema, né? O indivíduo e a sociedade, a liberdade e a autonomia. A língua é social, a gramática, né? A fala, o sujeito se mexe nesse universo, essa categorização feita por Ferdinand de Saussure, né? Mas que fala uma linguagem mais próxima de nós dessa relação entre o indivíduo e o social. Terceiro aspecto, a microhistória, estudo social como interrelação. Já a ênfase, né? Sempre a interrelação, e não grupos isolados, indivíduos isolados. 4, a abordagem da microhistória, uma característica que talvez eu não tenha dado devido destaque, a abordagem da microhistória, ou a escola da microhistória, pode-se pelo experimentalismo. Não é um método acabado, um dogma, né? A forma narrativa possibilita isso. Quinto aspecto, a microhistória toma os autores sociais, repito, como relativamente autônomos. 6. A microhistória rejeita tanto o estruturalismo como o funcionalismo, porque dissolve os indivíduos. 7. A narração é a forma usual da síntese histórica, adotada pelos microhistoriadores pelas razões que eu apresentei. 8. O conflito é um momento privilegiado para a intelecção historiográfica de um fato. O conflito revela. Por exemplo, o conflito entre o herege e os inquisidores. Né? O conflito revela, o conflito é um sintoma. Eis, em largos traços, salvo o melhor juízo, a visão historiográfica de Carlo Gisborne. Até a próxima.